Fala galera do segundo ano, tudo na paz? Como é que estão esses dias aí em casa? Eu espero que vocês tenham pegado firme, hein? Se tiver dúvida, volta na aula anterior, revejam o conteúdo, refaçam o exercício, pode mandar uma mensagem ou escrever alguma coisa aí pra gente que a gente dá um jeito de tentar solucionar o problema de vocês, tá? Só relembrando, nós estávamos trabalhando sobre trigonometria e nós iremos trabalhar a relação fundamental da trigonometria, tá? Se por acaso você já tiver esquecido meu nome, o que eu acho muito difícil, mas é Alain Magalhães. Então vamos lá. A relação fundamental da trigonometria é essa, ó. Se eu pegar o valor do seno e elevar ele ao quadrado, mais o valor do cosseno e elevar ao quadrado, independente de qual seja o ângulo, desde que seja seno e cosseno do mesmo ângulo, a resposta vai ser sempre 1. Observação para anotação, com licença. Eu não estou escrevendo seno de x ao quadrado, porque quando eu escrevo assim, eu não consigo dizer visualmente se é o x que está sendo ao quadrado ou se é o seno. Aí, para não ter que ficar usando o parênteses toda vez, aí o que a gente faz, o que a gente adota como notação? A gente escreve cosseno ao quadrado de x, para deixar bem claro para vocês que vão ler aí em casa, ou para mim, quando eu for corrigir a prova de vocês, que a gente está calculando o cosseno ao quadrado do ângulo x, tá bom? Nós temos algumas variações dessa relação fundamental, que aí se aplica a secante e a cossecante. Aí é só manipulação matemática mesmo. Eu não vou me demorar demonstrando nenhuma delas, mas vocês podem brincar aí com seno, cosseno, e mexe para lá, brinca para cá, vocês vão ver que são verdadeiras, tá? Ó, só para a nível de curiosidade que a gente vai usar nos exercícios também. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Essa é uma implicação da nossa relação fundamental. A outra implicação, a outra variação seria cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente. E aí vocês podem ficar à vontade para tentar demonstrar uma ou outra, tá? Eu vou fazer um exercício como exemplo para vocês. E esse exercício está lá na página 48. Nós vamos fazer o exercício número 1. Que tal você pegar seu livro aí? Tem espaço suficiente, mas eu recomendo que pegue um caderno, porque eu também gosto de escrever muito, para a gente poder fazer juntos. Página 48, exercício 1, e eu vou esperar vocês pegarem o livro de vocês, pode ser? Para ficar mais interessante, dá uma pausa no vídeo, enquanto você busca o seu material, que eu vou ficar aqui esperando. Prontinho? Preparado? Lápis, borracha, papel e o livro? Vamos fazer então. O exercício fala o seguinte, ó. Sendo seno de x igual a menos 3/7, com o x pertencente ao terceiro quadrante, o que significa x pertencente ao terceiro quadrante? Que na hora que eu calcular o valor do cosseno, ele tem que ser menor que zero, tem que ser negativo. O seno, eu já sei que a resposta é negativa, e aí é só mesmo para a gente filtrar o valor do cosseno, tá bom? E ele pediu para a gente encontrar as outras funções trigonométricas, que são, ele me deu o seno, eu vou encontrar o cosseno, a secante, a cossecante, a tangente e a cotangente. O bom é que elas só dependem de seno e cosseno, por isso que eu vou começar utilizando a relação fundamental e aí a gente vai aplicá-la nos valores que a gente tem. Segundo a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A vantagem é que o exercício já falou para a gente quanto que vale o seno de x. Então, eu vou substituir. No lugar de seno de x, eu coloco menos 3/7 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quadrado da fração. É quadrado no de cima e quadrado no de baixo. Número negativo quando fica ao quadrado é positivo, então isso daqui dá 9/49. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Letra para um lado, número para o outro. Tiramos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/49. E aí, pode tirar mínimo múltiplo comum. Eu prefiro completar, que eu acho que é mais rápido um pouquinho. Coloco aqui um 49 dividindo. Para corrigir, coloco um 49 multiplicando. E aí nós vamos ter 49, deixa eu escrever aqui, cosseno ao quadrado de x é igual a 49 menos 9, 40 sobre 49. O quadrado, ele passa para o outro lado como mais ou menos raiz.
Só lembrando, o nosso cosseno, por estar no terceiro quadrante, ele é negativo. Então vai ficar assim, ó, cosseno de x é igual a menos raiz de 40 por 49. Aí eu vou só simplificar, eu vou separar assim, ó, cosseno de x é igual a menos raiz do número 40 sobre raiz do número 49. Só espalhei a raiz para o de cima e para o de baixo. Raiz do número 40 não é exato, mas dá para escrever como 2 raiz de 10. E raiz de 49 também não, essa sim é exata, raiz de 49 é 7 e também é fácil de resolver. Prontinho, já encontramos o valor do cosseno de x. Já tem o valor do seno, que é menos 3 sétimos, o valor do cosseno, que é menos 2 raiz de 10 sobre 7, e agora nós vamos calcular os outros. Tem alguma preferência para a gente começar? Vou fazer a tangente. A tangente e a cotangente, tá? A tangente de x é seno de x por cosseno de x, que no nosso caso vai ficar menos 3 sobre 7 sobre o cosseno, menos 2 raiz de 10 sobre 7. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou apagar aqui com a mão mesmo, o apagador está longe. Aí vai ficar 7 em cima e embaixo a gente coloca menos 2 raiz de 10. 7 em cima, 7 embaixo a gente pode simplificar. Menos com menos vai virar mais. Então, vou escrever que sobrou 2 sobre 2 raiz de 10. Para racionalizar esse número, a gente vai multiplicar por raiz de 10 em cima e raiz de 10 embaixo. Aí a nossa resposta vai ser 3 vezes raiz de 10 é o nosso numerador, dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10, vezes 2 dá 20. Encontramos o valor da tangente de x, que é 3 raiz de 10 sobre 20. Lembrando, não dá para cortar o raiz de 10 com o 20, tá? Não dá nem para cortar o zero, nem para simplificar, nem nada. Aí vamos agora para o próximo, que é a cotangente. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Eu vou usar um pouquinho de malandragem, porque a gente tinha encontrado essa igualdade, que tangente de x era 3 sobre 2 raiz de 10. Aí eu vou escrever assim, ó, 1 sobre 3 sobre 2 raiz de 10. Por quê, professor? Porque eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, e aí a conta ela fica mais rápida. Daqui a gente tira que cotangente é igual a 2 raiz de 10 sobre 3. Nada impede de pegar esse valor que eu circulei, tá? A única diferença é que você vai ter que racionalizar de novo. Aí agora ficou faltando a secante e a cossecante. A secante, que a sigla é sec de x, é igual a 1 sobre cosseno de x, que no nosso caso é 1 sobre menos 2 raiz de 10 sobre 7. Aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, racionaliza do jeito que é possível. Isso daqui é 1 raiz de 10. Aí vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui embaixo. Menos 7 sobre 2 raiz de 10. Aqui eu preciso racionalizar. Então, vou multiplicar por raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo, e a conta vai ficar. Lembre, racionalizar é fazer uma operação para tirar a raiz do número de baixo, que é do denominador. Então, vai ficar assim, ó. Menos 7 raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, ou seja, 10 vezes 2, 20. Já encontrei secante, cotangente, tangente, cosseno e seno. Só faltou um, e esse eu vou fazer aqui do lado de cá, tá? Só faltou para a gente encontrar quanto que vale a cossecante. A cossecante, a definição dela, eu espero que vocês lembrem da aula anterior, cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x, que no nosso caso é 1 sobre menos 3 sétimos. E aí aquela ideia, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vou colocar um parênteses para a gente não errar o sinal. Isso daqui vai dar menos 7 terços. Nossa, professor, que exercício grande!
Ele é grande porque pediu todas as funções. Por isso que eu tive que trabalhar com o cosseno, com a tangente, com a cotangente, com a secante e com a cossecante. Os outros exercícios do livro, que eu vou fazer a listinha para vocês fazerem, ele não vai pedir para trabalhar com todos não. Ele vai pedir para resolver um ou outro. Eu preferi pegar esse daqui, que é maior um pouquinho, para mostrar como é que a gente calcula cada uma delas, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo estudo aí, se concentrem, o conteúdo não é difícil, mas você tem que estar bem atento, porque você precisa prestar bastante atenção, tá bom? No mais, qualquer dúvida é só falar com a gente e a listinha vai estar na descrição do vídeo, tá? Tamo junto, galera, é nóis!